Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje é quarta-feira, 14 de abril de 2021. E a nossa aula será de língua portuguesa. E o conteúdo de hoje é um conteúdo muito interessante. É o gênero textual História em Quadrinhos. Vocês aí já ouviram falar em história em quadrinhos? Isso mesmo, a tia Cristina agora irá falar o que é história em quadrinhos para vocês. A história em quadrinhos é uma história onde apresenta vários personagens, é uma história que apresenta início, meio e fim, é uma história onde apresenta humor, é uma história onde você vai se divertir para valer. E a história em quadrinhos, ela serve para divertir e para contar uma história. E aí, ficaram curiosos para saber algo mais sobre a história em quadrinhos? Então vamos lá, que a tia Cristina agora irá mostrar para vocês uma história em quadrinhos bem legal. Prestem atenção. Então, crianças, chegou a vez de vocês conhecerem o gênero textual História em Quadrinhos. Você vai conhecer uma história em quadrinhos sobre um segredo. E se é segredo, será que segredo pode ser contado? O que pode acontecer se um segredo for espalhado? Já imaginaram o que pode acontecer se um segredo for espalhado? Então, no final do vídeo, a tia Cristina irá explicar para vocês o que pode acontecer se um segredo for contado. Então agora vamos escutar a história do texto de hoje, o gênero textual História em Quadrinhos. O menino maluquinho. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Psst. Ha, ha, ha. Tchau. Julieta, deixa eu te contar um segredo. Ó. Ps, ps, ps. Uau! Não espalha, hein? Carol, Carol, não imagino o que eu tenho para contar. Ps. Ha, ha, ha. Ri, ri, ri. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. Pss, pss, pss. Ha, ha, ha. Espera só eu contar essa pro Juninho. E, epa! Essa história é de Ziraldo, As Melhores Tiradas do Menino Maluquinho. E aí, gostaram da história de hoje? O gênero textual História em Quadrinhos. E para a gente continuar a história, a tia Cristina irá fazer algumas perguntinhas para vocês. Prestem bastante atenção. De quem era o segredo e o que aconteceu na história? Vocês observando aqui o início da história, no primeiro quadrinho, vocês já irão descobrir de quem era o segredo. E aí, descobriram? Vamos aqui voltar ao primeiro quadrinho. Quem foi que chegou contando a história? Quem é esse personagem aqui? Esse balãozinho está aqui, ó. A setinha aqui do balão está indicando para quem? Para esse personagem. E esse personagem quem é? Isso, é o menino maluquinho. Então, quem contou o segredo foi o menino maluquinho. E no final, o que foi que aconteceu com o segredo? Vocês sabem o que foi que aconteceu na história? Isso, o segredo, ele foi espalhado. Foi espalhado. Mas aí, vocês sabem qual foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Vocês conseguem ver aqui o maluquinho falando para um amigo. Quem é esse amigo? Muito bem, é o Juninho. Ele foi contar o segredo para o Juninho.
Então, o Juninho foi o primeiro amigo a saber qual era o segredo. E qual foi o pedido que Maluquinho fez ao amigo? Que foi que ele falou? Observem aqui, ó, no texto que tem aqui, ó. Mas não espalha. Foi o que? O pedido que ele fez ao seu amigo Juninho. Ele pediu que ele não contasse o segredo. O amigo de Maluquinho atendeu ao pedido dele. O Juninho, ele atendeu o pedido que o Maluquinho fez? Não, não foi. O que foi que ele fez? E, ó, o Maluquinho aqui, gente, está contando o segredo para o Juninho. Estão vendo? Mas aí o Juninho, ele correu e foi contar para alguém. Ele atendeu o pedido do Maluquinho? Atendeu, não. Por quê? Porque ele foi contar para alguém. Mas ele contou esse pedido a quem, hein? Vocês sabem me dizer? Observando as imagens, observando os personagens, o que eles estão fazendo, a expressão facial de cada um deles. Observem aqui. Ele falou para o Juninho, ó, pss, pss, pss. Ele está falando para ele. Aí ele disse, ha, ha, ha. Aí o Maluquinho disse o quê? Tchau. Aí ele correu e foi contar para quem? Contou o segredo para, vamos ler aqui esse nome? Julieta. Observem que as respostas tem dentro da história. O Juninho correu e foi contar o segredo para Julieta. E aí, será que o segredo ele foi espalhado? Vamos continuar a história. Agora, observe o balão que indica a fala do menino Maluquinho. Observem aqui o Maluquinho falando com o Juninho. Olha aqui a fala que tem no balão. Pss, pss, pss. Vocês sabem o que significa pss, pss, nesse balão de fala? Vocês sabem o que isso aqui significa? Isso aqui, crianças, significa o som de um cochicho para representar o segredo que está sendo contado em voz baixa. Significa que o Maluquinho está contando o segredo para o Juninho. Agora, vocês viram também que na história, Maluquinho contou um segredo ao seu amigo Juninho. Mas esse segredo, ele foi se espalhando. Agora vamos voltar ao texto e observar a sequência com o nome dos personagens que saíram espalhando o segredo. Vamos voltar ao texto novamente? Vamos aqui. Vocês perceberam que houve uma sequência de personagem. Qual foi o primeiro personagem a descobrir o segredo? Quem vai responder agora será a Júlia Gabriela. Júlia Gabriela, primeiramente o Maluquinho foi contar o segredo para quem? Estou ouvindo. Isso, Júlia. Ele foi contar primeiro para o Juninho, não é mesmo? Depois, o Juninho foi contar esse segredo para quem? Quem vai nos dizer agora será o Eriel. Eriel, o Juninho foi contar esse segredo para quem? Olha aqui, gente, a resposta no texto. Foi contar para Julieta. Olha aqui a Julieta e ele está contando para a Julieta. A Julieta foi a segunda pessoa a saber o segredo de Maluquinho. Mas aí, será que a história, que o segredo ficou só na Julieta? Não, né, crianças? Aí a Julieta, ela foi contar para uma outra pessoa, uma amiga dela. Quem será essa amiga? Quem vai nos dizer agora é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, a Julieta correu e foi contar para quem? Carol, Carol, não imagino o que eu tenho para contar. Ela contou a quem? Hein, Luiz Gustavo? Ela contou para Carol. Olha aqui o nome dela.
A Julieta correu e foi contar para a Carol. E a Carol, será que ela guardou o segredo? Ou ela espalhou o segredo? E aí, quem vai nos dizer quem a Carol contou será o João Lucas. João Lucas, a Carol foi contar esse segredo a quem? Hein? Isso! Observem aqui. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. A Carol foi contar para quem? Hein, João Lucas? Foi contar para o Maluquinho. Olha aqui a resposta. Foi contar para o Maluquinho. Mas aí, o que vocês acham? O Maluquinho, será que foi ele que iniciou contando o segredo? Eu não entendi, tia. Ele contou e no final ele veio saber. Então agora vamos voltar novamente, continuando aqui, gente, novamente no texto. E observar a expressão do rosto de Maluquinho no último quadrinho. Observem agora aqui, ó, vou focar bem aqui no rosto do Maluquinho. Vocês estão vendo que no final, quando ele descobriu o segredo que a Carol contou, olhem a expressão facial dele. Apareceu uma palavra grande em cima da cabeça dele. Epa! O que será que ele percebeu? Crianças, ele percebeu que o segredo espalhado era o dele. A história nos mostra que o segredo era engraçado. Vamos procurar no texto as falas que indicam isso? Vocês perceberam que no texto teve algumas palavras que tornaram o segredo engraçado. Quais foram? Vocês sabem me contar? Observem aqui nesse quadrinho aqui onde tem a Julieta e a Carol. A Julieta pegou e saiu, ha, ha, ha. E a Carol, ri, ri, ri. Então, crianças, essas palavras aqui indicam que o segredo, ele era engraçado, certo? Elas estão rindo, então o segredo era engraçado. Mas também vocês observaram que na história temos duas falas que estão com letras grandes. Vamos observar? Observem aqui a história. Lá no primeiro quadrinho, aqui nessa página, temos aqui o nome. Uau! E temos aqui outro nome em letra grande. Epa! Elas estão destacadas com letras grandes. Mas vocês sabem por que é? A tia Cristina irá falar. Essas palavras, elas estão escritas com letras grandes para indicar som alto. Indica o quê? Que a Julieta, ela gritou, uau! E o Maluquinho também gritou, foi um som alto. Epa! Agora, iremos observar, no final da história, o que a Carol falou para o Maluquinho. Vamos observar? Observa aqui nesse quadrinho. Vou focar um pouquinho mais. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. Observaram aí? O menino Maluquinho se interessa em saber segredos? E aí, vocês acham que ele se interessa em saber segredos? Vou ler novamente. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. E aí, o menino Maluquinho se interessa em saber segredos? O que demonstra existir ou não esse interesse? Observem aqui a expressão facial do Maluquinho. Ao observar a expressão facial do Maluquinho, vocês acham que ele tem vontade de ouvir segredo? Tem curiosidade? Tem interesse? Isso, tem sim.
curiosidade em ouvir. Olha aí a expressão dele. Isso, a fala e a expressão do rosto mostram que o personagem ele tem interesse em saber qual seria o segredo. Observem também que a história em quadrinhos ela serve para divertir o leitor e contar uma história. Vocês observaram que a história ela é engraçada, ela apresenta humor, então ela diverte o leitor, ela serve para divertir e também para contar uma história. Vocês sabem também o que pode acontecer quando um segredo se espalha? A tia Cristina falou no início da história, antes de ler, que iria dizer no final do vídeo, não foi? Então agora a tia vai dizer. Um segredo, quando ele é contado, o que pode acontecer? Quando ele é espalhado, eu vou contar. De tanto ser espalhado, o segredo pode acabar chegando até a pessoa que o contou primeiro. Vocês lembram que lá no início da história em quadrinhos, quem foi que contou o segredo? O Maluquinho contou para o Juninho. E no final da história, quem contou para Maluquinho? Isso mesmo, foi a Carol. A Carol contou para o Maluquinho o segredo que ele havia contado para o Juninho. Então ele ficou curioso porque ele pensava que era um outro segredo, mas na verdade não era. Entenderam? Por que acontece isso? Então a gente nunca deve contar segredo. Aliás, sair espalhando segredo. A gente deve guardar os segredos que alguém conta pra gente, porque às vezes dá até confusão, não é mesmo? Então, o gênero textual de hoje foi a história em quadrinhos. E aí, crianças, gostaram do gênero textual de hoje? Foi muito interessante, não foi, crianças? A história em quadrinhos que falava sobre o menino maluquinho. E o menino maluquinho, ele contou um segredo e esse segredo, ele se espalhou. Não foi mesmo? Então agora chegou a vez de vocês colocarem em prática o que vocês aprenderam sobre o gênero de hoje. Então agora vocês irão pegar o livro de vocês, lápis, e irão abrir nas páginas 92 a 97. 92 a 97. E não podem esquecer de colocar o nome completo na atividade lá em cima, o nome completo e a data de hoje, certo? Não podem esquecer, a tia quer o nome completo de vocês. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. A tia Cristina já está com saudades dessa aula, porque foi uma aula muito legal e muito divertida. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Tchau!